Olá! Estamos de volta! Estamos aqui, é claro, né? A dupla aí das amadinhas, na verdade, dupla da Márcia Ramos e Pura. Vamos lá para nossa, o quê? Revisão, aula 36.2 sobre produção textual crônica. De olho na tela, Márcia! Vamos lá, vamos embora. Aula 36.2, produção de texto crônica. Tome nota aí, vamos lá, vamos juntinhos. Vamos revisar crônica. Crônica é um tipo de texto narrativo que trata ali, que conta acontecimentos corriqueiros do cotidiano e produzido aí no meio de comunicação, jornal, revistas, tá? Conectados aí a um contexto em que são produzidos. É um texto curto que fala aí, na verdade, dessa temática, por ser do dia a dia, corriqueiro, ele não tem aí muito tempo para ficar sobre essa evidência. Obrigada, Márcia. Crônica, vamos aí aos tipos, são vários. Temos aqui a crônica jornalística, a crônica histórica, crônica argumentativa, crônica narrativa e crônica humorística. Tá? Quais são as principais características de crônicas? Narrativa curta, linguagem simples e coloquial, poucos personagens, se houver, espaço reduzido, acontecimentos cotidianos, ou seja, fatos do dia a dia. Lembrar que esse texto, né, essa tipologia, ele vai ter aí como foco, né, você vai utilizar aí a narrativa. Falou em narrativa, você não esqueça aí dos elementos, o enredo, o foco, tá? O personagem, tempo e espaço. Senão, não vai funcionar, beleza? Então, tranquila a revisão, chegamos ao final e eu espero que você realmente aí tenha assimilado aí o conteúdo, viu que legal esse gênero textual crônica? Você pode estar exercitando a sua produção também, valeu? Muito bem, então encerramos aqui a revisão. E daqui a pouco retornamos com Tirando Dúvidas. Até lá, então! Estamos de volta! Exatamente, para o momento do Tirando Dúvidas. Para o nosso momento. Aqui, ó, resolução das atividades de sala. Primeira questão. Considere as alternativas abaixo sobre o gênero crônica. Primeiro, a neutralidade e a isenção do cronista são fatores preponderantes para a realização de uma boa crônica. 2. A crônica é escrita para durar pouco. Daí advém o seu caráter efêmero e datado, bem como o interesse muitas vezes momentâneo. 3. Rubem Braga, ao contrário de Carlos Drummond de Andrade e Fernando Sabino, concentrou sua obra na crônica. Qual está correta? Quais estão corretas? Letra A, apenas 1. B, apenas 2. C, apenas 1 e 2. D, 2 e 3. E, 1, 2 e 3. E aí, amadinhos? Vamos lá, então. Você teve condições já de chegar ao gabarito da questão, fazendo aí os descartes. Então, você vai considerar a alternativa aí que fala sobre o gênero crônica, mas as características, ok, né? Lembrando que o nosso gabarito, apenas 2 e 3 estão corretas. Olha lá, por que a 1 não é? Porque fala sobre a neutralidade e a isenção do cronista são fatores preponderantes para a realização de uma boa crônica. Não, como é, o cronista não é o que conta, como é que ele pode estar isento ali, né? Então não tem como, por isso não é a letra, não é aqui, por isso que a 1 não está correta, tá beleza? Então apenas a 2 e a 3. A crônica é escrita para durar pouco. Lembram que ela tem vida curta? Porque trata aí do cotidiano, tema do cotidiano, tá? Por isso vem o seu caráter aí efêmero e datado, bem como o interesse de muitas vezes momentâneo. E Rubem Braga,
Claro, ao contrário, né, de Drummond e Fernando Sabino, ele realmente se concentrou só na crônica. Isso é uma verdade, sim, tá? Ok. Questão número 2. São características da crônica. 1. Gênero narrativo marcado pela brevidade, narra fatos históricos em ordem cronológica. 2. Publicado em jornal ou revista, destina-se à leitura diária ou semanal, pois trata de acontecimentos cotidianos. 3. Obra de ficção do gênero narrativo, apresenta narrador, personagens, ponto de vista e enredo. 4. Gênero que se define por sua pequena extensão, é mais curto que a novela ou o romance, apresentando uma estrutura fechada. 5. Tipo de texto que se caracteriza por envolver um remetente, um destinatário, geralmente é escrito em primeira pessoa. Só um característico da crônica, somente a 1 e a 3, B, 4 e 5, C, 1 e 5, D, 1 e 2, E, 3 e 4. Ah, mas eu acredito que só na leitura o nosso estudante já conseguiu chegar no gabarito, né? Vamos soltar lá, 1 e 2. O gabarito indicando que nós temos aqui como característica a crônica, ou é um gênero narrativo, né? Então, se ele é narrativo, ele vai narrar fatos históricos em ordem cronológica. Sim, é uma das características. Outra, publicada em jornal. A crônica tem essa finalidade? Sim. Então, o texto produzido crônica, ele é para ser publicado em jornal ou revista. E aí destina-se à leitura diária, né, ou semanal, pois trata de acontecimentos cotidianos. Por que não é a terceira? Olha só, porque ele fala o seguinte, ó. Porque ali lá no ponto de vista enredo. Então, esse daí já foi descartado. E aí fala de obra de ficção. De gênero narrativo. Não é, né, obra de ficção. A 4, gênero que se define por sua pequena extensão e mais curto, até aqui tudo bem, do que a novela ou do que o romance, apresentando uma estrutura fechada. Quando termina aqui, aí você descarta. Também não é. E a 5, tipo de texto que se caracteriza por envolver um remetente, destinatário. Por aqui você já com certeza descarta, porque o gênero aqui não é esse, né? Trata-se apenas nem só escrito em primeira pessoa. Não, ok? Então, gabarito chegando aí apenas 1 e 2, beleza? Questão 3, desabafo. Desculpem, mas não dá para fazer uma cronicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira, a começar pela luz acesa da sala, que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos, contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso, estou zangado. Comando da questão. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, como o predomínio, entretanto, de uma sobre a outra. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois, letra A, o discurso do enunciador tem como foco o próprio código. B, a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. C, o interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. D, o referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. E, o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Bom, vejam que o comando tem 2 partes, né? Até o ponto, do início até o ponto, nós temos uma afirmação. Olha lá, nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem como predomínio e, entretanto, uma sobre a outra. Agora, nós vamos ver o que realmente o comando aí pede para você analisar. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominantemente é a emotiva ou expressiva, pois aí é com você essa análise.
Gabarito da questão, Madinha já liberou, menino. Vamos lá. Gabarito, letra B. Atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Olha, então, sempre isso. Já que nessa crônica desabafo, a gente viu, né, toda essa questão emotiva e expressiva, é claro que não poderia ser a questão do discurso, né, nem do interlocutor, porque ele não está envolvido, o referente também, que a gente nesse momento não está tratando dessa questão, nem aí o enunciador como objetivo principal. E só restaria, assim, a questão da atitude do enunciador, que se sobrepõe àquilo que está sendo dito lá. Que era o desabafo. Muito bem, desabafando. Questão número 4, a nuvem. Fico admirada como é que você, morando nesta cidade, consegue escrever uma semana inteira sem reclamar, sem protestar, sem espinafrar. E meu amigo falou da água, do telefone, light em geral. Carne, batata, transporte, custo de vida, buracos na rua, etc, etc. Meu amigo está, como diz, as pessoas exageradas, grávido de razões. Mas que posso fazer? Até que tenho reclamado muito isto e aquilo. Mas se eu for ficar resingando todo dia, estou roubado. Quem é que vai aguentar me ler? Acho que o leitor gosta de ver suas queixas no jornal, mas em termos. Além disso, a verdade não está apenas num buraco das ruas e outras mazelas. Não é verdade que as amendoeiras neste inverno deram um show luxuoso de folhas vermelhas voando no ar? E ficaria demasiado feio eu confessar que há uma jovem gostando de mim? Ah, bem sei que esses encantamentos de moça por um senhor maduro duram um pouco. São caprichos de certa fase. Mas que importa? Esse carinho me faz bem. Eu o recebo terna gravamente, sem melancolia. Por que sem ilusão? Ele se irá como veio, leve nuvem solta na brisa, que se tinge no instante de púrpura sobre as cinzas de meu crepúsculo. E olhem, só que tipo de frase estou escrevendo? Tome tenência, velho Braga. Deixe a nuvem, olhe para o chão e os seus tradicionais buracos. Comando da questão. Rubem Braga. Com relação ao gênero do texto, é correto afirmar que é crônica. Letra A. Parte do assunto cotidiano e acaba por criar reflexões mais amplas. B. Tem como função informar o leitor sobre os problemas cotidianos. C. Apresenta uma linguagem distante da coloquial, afastando o público leitor. D. Tem um modelo fixo, com um diálogo inicial seguindo de argumentação objetiva. E. Consiste na apresentação de situações pouco realistas em linguagem metafórica. E agora, vamos lá, com relação ao gênero, né, do texto. O que é correto afirmar? Olha só, letra A, ó, parte do assunto do cotidiano e acaba por criar reflexões mais amplas. Beleza, então, a letra B não pode ser, por quê? A função não é informar ao leitor problemas do cotidiano. Essa não é a função da crônica. Informar é outro tipo de gênero, tá? Não pode ser a letra C, porque apresenta uma linguagem distante do coloquial. Como é isso? Não, né? Porque tem uma linguagem simples. Letra D não pode ser também. Tem um modelo fixo, com um diálogo inicial, seguindo a argumentação. Olha só, argumentação objetiva. Não, gente, não cabe aqui essa característica. Consiste na apresentação de situação pouco realista, só isso aqui mata a questão também não. Então, letra A e o nosso gabarito oficial. Beleza? Muito bem, aluno. Então, olha aí, ó. Terminamos a correção desses exercícios, porque nós temos mais um. Exatamente, é o momento que você treina. Eita, olha lá, viu treina só? O quê? Treina para o Enem. Então, chegou a hora do
Se Liga no Enem! Vamos lá, o Se Liga no Enem, trazendo um gênero aqui para você. Vamos aqui de Enem 2016. Vamos ver como foi cobrado aí esse item, tá? Vamos lá. Bons dias! 14 de junho de 1889. Ó doce, ó longa, inexprimível melancolia dos jornais velhos. Conhecesse um homem diante de um deles, pessoa que nem sentia alguma coisa ao ler folhas do meio século. Bem pode crer, não terá nunca mais das mais profundas sensações da vida, igual ou quase igual a que dá a vista das ruínas de uma civilização. Não é a saudade piegas, mas a recomposição do instinto, a revivência do passado. Machado de Assis, bons dias. Beleza. Vamos aqui ao comando da questão. O jornal impresso é parte integrante do que hoje se compreende por tecnologias de informação e comunicação. Nesse contexto, o jornal é reconhecido como, letra A, objeto de devoção pessoal, B, elemento de afirmação da cultura, C, instrumento de reconstrução da memória, D, ferramenta de investigação do ser humano, E, veículo de produção de fatos da realidade. Bom, aí aqui, aluno, você tem uma afirmação no comando, né? Tá dizendo, já tá te auxiliando para você chegar no gabarito correto. O jornal impresso é parte integrante do que hoje se compreende por tecnologia de informação e comunicação. Então, falou de tecnologia, nós vamos entender que o jornal impresso faz parte já ali, tá? Agora, nesse texto, nesse que você ouviu na leitura, o texto ali, né? O jornal, ele é reconhecido como objeto de devoção pessoal? Não, né? Descartado aqui. Elemento de afirmação da cultura? Não. Nenhum momento lá da leitura a gente chega nesse entendimento. A afirmação da cultura, um jornal. Não é. O jornal impresso não teve ali na leitura do texto essa afirmação. É um veículo de produção de fatos da realidade? Não é um veículo. O texto ali na leitura não está para um veículo, né, de produção de fatos da realidade. Também aqui, a ferramenta de investigação do ser humano é através do jornal? Não. Nosso gabarito letra C é um instrumento de reconstrução da memória, tá? Da memória e não do ser humano, não é para investigar. Olha, ficou todo marcado o texto, né? Ficou. Beleza, tá igual uma alegoria ele. Bom, assim, encerramos a correção, né, Amadinha? Exatamente. E a gente convida agora para vocês, aí, amadinhos, que estão concentrados para o nosso Clube de Leitura! Olha que alegria! Vamos lá, estamos na unidade 2 do Clube de Leitura. Traz essa obra maravilhosa para você, estudante da NASA. O título é A Marca de uma Lágrima. Quem escreveu? Pedro Bandeira. Olha, então Pedro Bandeira publicou este livro, esta linda obra, em 1985, pela editora Moderna. Amadinha, o que esse livro nos traz aqui, na verdade? Essa obra conta o que Pedro Bandeira produziu aí para essa juventude? Esse adolescente que está chegando ali, naquele período, naquela fase, né? De quando você está na escola, o primeiro amor, a primeira paixão, e se apaixona por alguém, depois a outra amiguinha lá começa a namorar a pessoa que você está apaixonado. E aí, amadinho? Então, o tema aqui é um amor não correspondido. Amadinha, chega, deixa o nosso estudante ler. Relaxa, amadinho, mas a gente já tá chegando um grande dia, né? Já mesmo. Ó, contagem regressiva aí na palma da mão. Estamos já quase na nossa aula do Clube de Leitura. Beleza, então vai se preparando aí para você participar. Já elabora aí certinho os seus argumentos, né?
Ou você vai aí pontuar o que mais gostou, ou qual personagem que você se identificou. Também quiser falar sobre aí a obra em relação a essa sua leitura, essa sua interpretação literária também, tá? Beleza, nós vamos estar esperando. Claro que você pode participar dessa aula também. Olha lá, mas será que Cristiano descobriu, hein? A verdade. Não, deixa com ele, amada. Vamos lá, amadinhos, ao pensamento do dia. Vamos juntos, vamos lá, na voz da Amadinha. Eu escrevo para nada e para ninguém. Se alguém me ler, será por conta própria. E o alto risco. Eu não faço literatura, eu apenas vivo ao correr do tempo. O resultado fatal de eu viver é o ato de escrever. Clarice Lispector. Valeu, então assim encerramos mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima. Até mais.